Gente, bom dia, boa tarde, boa noite. O meu nome é José Carlos, eu sou trabalhador do Centro Espírita Jesus Redivivo, Jardim Vila Formosa. E alguns outros vídeos, algumas pessoas me perguntaram, o local. Fica na rua Rego Barros, 626, subindo ali na João 23, no farol à esquerda. Lá adiante é essa casa de amor cristão. Hoje eu gostaria de falar a vocês a respeito de uma importante obra. Com certeza, talvez seja a mais importante obra da doutrina espírita que nós recebemos do mundo espiritual. É claro que, com o Livro dos Espíritos, nos trouxe valiosas informações a respeito do mundo espiritual. Com o Livro dos Espíritos, nós aprendemos alguns paradigmas, está lá inseridos, ao qual todos nós, como espíritas, temos a obrigação de ler, de estudar e de refletir. O Livro dos Espíritos, como nós já falamos, ele fala sobre Deus, o amor de Deus sobre toda a humanidade, que criou tudo o que aí existe. O segundo paradigma fala sobre Jesus, o ser mais perfeito que Deus nos concedeu para servir de guia e modelo. O terceiro paradigma fala sobre as muitas moradas, mostrando que existem mundos mais evoluídos que a Terra e mundos menos evoluídos. O quarto paradigma fala sobre a reencarnação, pluralidade das existências, mostrando com isso a bondade de Deus. Quando nós não conseguimos realizar alguma coisa que devia numa vida, vamos realizar em outra, com toda certeza, dando Deus a nós inúmeras oportunidades. E o quinto paradigma é a comunicação com os espíritos, provando que a vida continua. Em nada contraria a doutrina cristã, mesmo porque, como sabemos, Jesus conversa com dois mortos, com dois espíritos, dois seres no Monte Tabor, que é Moisés e Elias. E o próprio Cristo, após ser crucificado, matou a morte e retorna ao convívio dos discípulos amigos. Mas o Livro dos Espíritos nos fala de três questões importantíssimas: de onde viemos, para onde iremos e qual é o objetivo nosso aqui na Terra. E Kardec, ele foi tão feliz, tão inspirado, que ele nos trouxe essa maravilhosa obra, que é uma bússola, que é o maior código de lei, de amor, que nós poderíamos receber do mundo espiritual, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Todos nós que somos espíritas sabemos perfeitamente que esta obra foi lançada no mês de abril, no dia 15, no ano de 1864, e, portanto, nesse 2020, completa 156 anos de publicação, de roteiro de luz, ao qual deve ser por todos nós seguidos. Nós, ao olharmos o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos vendo a coerência da disposição dos capítulos. Kardec era um grande pedagogo, mas também era uma pessoa muito inspirada pelo plano divino, pelos espíritos amigos,
pelo Consolador, pelo Espírito de verdade, inclusive por o seu orientador, Zéfiro. Então, todos nós podemos observar que o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 1, ele fala de Jesus. E sob o título, Eu não vim destruir a lei. Eu não vim ser contra nada. Nós já tínhamos as leis e os profetas. Mas era importante trazer um resumo simples, direto e objetivo para que nós pudéssemos colocar em prática. E a mensagem de Jesus é tão simples. É de uma profundidade tal que nós, além de não conseguirmos interiorizá-la na sua profundidade, até hoje não conseguimos também colocar em prática. Que as duas mensagens do Cristo sintetizada é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então nós vamos observar que no capítulo 1, Jesus não veio ser contra nada, não veio brigar com ninguém, veio sim nos trazer através do seu exemplo a mensagem maior. Ele inicia o seu ministério com amor e termina com perdão. Lembrando que Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Toda a epopeia de Jesus tem como base o amor. E o seu amor foi tão grandioso, porque depois dele ser perseguido, preso, julgado, condenado, carregou a sua própria cruz, foi crucificado, e no alto do madeiro, de braços abertos, ele olha para todos nós, que naquele tempo lá estávamos, numa situação de muitas dúvidas e incertezas, e amorosamente nos diz: Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. Mas continuando lendo o Evangelho, nós vamos observar que no capítulo 2, ele diz que o meu reino não é deste mundo. Ele não veio concorrer com ninguém. Não veio tomar reino de ninguém, nem cadeira honrosa de quem quer que seja. Jesus chega numa época onde havia inúmeros reinos, reis, nobres, mas ele fala que meu reino não é deste mundo. E lendo o Evangelho nós vamos ver que o seu reino é transcendental. É dentro de nós. É buscar a renovação do espírito, porque ele mesmo afirmou que das ovelhas que o Pai lhe confiou, nenhuma seria perdida. O meu reino está acima de toda e qualquer questões transitórias, porque tudo que nós temos aqui é transitório. Por mais que nós abarcamos riquezas, poder, bens, tudo isso um dia vai ficar. E voltaremos para o verdadeiro reino, para a verdadeira morada, que é o mundo espiritual. No terceiro capítulo, nós vamos encontrar que há muitas moradas na casa do meu Pai. Ou seja, existem lugares mais evoluídos que a Terra e lugares menos evoluídos que a Terra. Existem lugares espirituais onde existem a luz, o amor imperando. E existem lugares também onde as trevas dominam aqueles que não tiveram um comportamento digno com aquilo que deveriam realizar. Então as moradas são as mais inúmeras. E aí muitas vezes, chegando no final da vida, nós tomamos posse desse conhecimento da continuidade da vida e perguntamos: e agora?
E Jesus, através do Evangelho, nos diz: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí entra a bondade de Deus, dando a todos nós novas oportunidades de reencarnarmos, de tomarmos um outro corpo, para através de um aprendizado, através das práticas do bem, da caridade, do amor, da solidariedade, podermos crescer espiritualmente. Se os homens aqui, sendo perfeitos, dão aos seus irmãos oportunidades inúmeras, por que Deus seria diferente? Nós, como professores, sabemos perfeitamente que quando o aluno não corresponde àquilo que deveria ser naquele ano, ao repetir, no ano seguinte tem uma nova oportunidade. E ao dedicar-se aos estudos, será promovido e atingirá o objetivo que ele tanto almeja. Quantas pessoas inúmeras são presas e a justiça lhe dá a ela uma condicional, novas oportunidades para estar inserido futuramente no meio social. E agora Deus? E Deus que nos criou simples e ignorantes, mas propenso à evolução. Deus que é justiça, que é amor, que é bondade, que é onisciência, que é onipresença, que é onipotência, que sabe do ontem, de amanhã e do hoje. E aí nós vamos lendo o livro dos Espíritos, vamos analisando, vamos refletindo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, e ao estarmos aqui nós vamos vendo que, encontrando no capítulo 5, bem-aventurados os aflitos. Mas é bem-aventurados os aflitos não aqueles que estão em aflição para prejudicar, para delinquir, para realizar coisas ruins. Bem-aventurados os aflitos que aceitam as provações com dignidade e amor, seja elas quais forem. Por isso a mensagem do Cristo: amar a Deus sobre todas as coisas. E sabermos que nós estamos aqui de passagem, procurando realizar o que há de melhor em nosso conhecimento e em nossa evolução, procurando sempre dar um degrau adiante. E isso nós podemos conseguir tranquilamente, desde que nos apropriemos da leitura e da prática desse livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, que foi permitido a sua chegada até nós por Deus. Aliás, não somente a sua permissão, como foi dado por Deus. E nós gostamos, gente, sempre de lembrar a passagem de João Evangelista, no capítulo 14, versículos 15 em diante, que Jesus teria dito o seguinte, teria dito e não disse, né? Se me amardes, guardai os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai que vos mande o Consolador prometido, o Espírito de verdade, para que fique eternamente convosco. Ele terá como objetivo princípio ensinar-vos todas as coisas e lembrar outras tantas que por ora com certeza haverão de esquecer. Percebe? Eu pedirei ao Pai para que vos mande o Consolador prometido, o Espírito de verdade. E aí nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo inúmeras comunicações, muitas comunicações do Espírito de verdade, de entidades sublimes, trazendo para todos nós esse verdadeiro código de amor ao qual deveremos interiorizar e colocar em prática. E no próprio capítulo 6, nós temos mensagem do Cristo Consolador. Jesus é o nosso modelo e guia, que um dia Kardec perguntou aos espíritos e esses nos responderam, para nos servir de orientação, para nos servir de modelo. Jesus, o ser mais sublime que veio à Terra, renunciando às regiões mais sublimes,
as regiões de luzes, foi abaixando o seu padrão vibratório e permaneceu conosco. Conviveu, gente, com o nosso orgulho, com a nossa vaidade, com a nossa mágoa, com o nosso desprezo, com a nossa falta de postura, de dignidade, de orgulho, de vaidade, de inúmeras coisas. Mas nunca, jamais perdeu a confiança. Ele sabia perfeitamente que se não fosse naquele momento, seria em outro. E nos deu a eternidade para nós nos aprimorarmos. E Ele está aí, junto com outros tantos colaboradores, os anjos guardiões, os espíritos protetores, nos orientando, nos ajudando, nos inspirando para que nós possamos realizar o melhor. A cada tempo que passa, novas oportunidades nos são dadas para que nós possamos ampliar não somente o nosso conhecimento, mas como também realizarmos aquilo que devemos. E aí nós olhando o Evangelho segundo o Espiritismo, tem as bem-aventuranças. Amar o próximo como a si mesmo é uma das questões importantes de nós vermos o quanto somos felizes por conhecermos o Cristo, por estarmos tentando seguir os seus passos. E como nós somos espíritas, não nos envergonhemos nunca de dizer a quem quer que seja que somos espíritas, mesmo porque está na Constituição, na liberdade religiosa, na liberdade de crença. Então, nos amando, vamos amando os nossos semelhantes, mostrando a eles que Jesus existe, que a vida continua, que Deus é bom nesse momento pelo qual passamos por essa pandemia, que nós todos estamos falando, porque aprendemos com o Evangelho que Deus está no controle, que Jesus não nos abandona, que os anjos guardiões estão próximos de nós. Então, esse amor que nós conquistamos, devemos passar para o nosso semelhante. Amar os nossos inimigos. É lógico que o Evangelho fala que caminhar junto dele é difícil, mas não impor dificuldades de uma futura reconciliação e orarmos sempre por aqueles que nos perseguem e nos caluniam. O Evangelho fala sobre a mão esquerda que não saiba o que faz a direita, honrar teu pai e a tua mãe. Veja que a mensagem de Jesus é amor sobre todas as coisas. Mas ao pai e à mãe, ele pediu que nós devemos honrar. Porque o amor é amor. O amar é ter amor, é gostar, é muito das pessoas, né? Agora, honrar pai e mãe é dignificar, enobrecer, é respeitar sempre aqueles pelos quais nos deram a oportunidade de nós reencarnarmos para o nosso crescimento espiritual. Servir a Deus e a Mamon, sede perfeitos, muitos os chamados e poucos os escolhidos, a fé que transporta montanhas, trabalhadores da última hora, que tem uma mensagem particular aos espíritas, que devem dedicar-se ao máximo pela oportunidade última para procurar realizar o momento, porque ao espírita foi dado um grande conhecimento. Aqueles que frequentam, aqueles que estudam, aqueles que compreendem, aqueles que observam as comunicações, sabem que a vida continua. Sabe que aqueles que não tiveram uma vida digna responderá no plano espiritual. E dessa forma, todos estão convocados a realizar o melhor, a cada dia e a cada instante. Não guardar mágoa, nem rancor, nem vingança, nem qualquer tipo de coisa que venha nos perturbar. Esse é o momento.
É o momento de nós colocarmos em prática definitivamente o que estamos aprendendo. Para que o planeta Terra, ao atingir o estágio de regeneração, quem sabe nós estaremos aqui. Eu faço votos que sim. Gostaria muito de voltar a esse planeta. Eu até já falei com alguns amigos, né? Em algumas singelas palestras que eu realizei em algumas casas espíritas, que eu faço votos, eu peço a Jesus, a Deus, de voltar aqui no Brasil, em São Paulo, na capital, Zona Leste. Por que Zona Leste? Porque com certeza muitos vão evoluir, eu estarei próximo aqui do Jesus Redivivo e de outras tantas casas espíritas de irmãos amigos. Que maravilha! Porque toda essa região que nós estamos inseridos vai evoluir, vai ficar muito melhor. E eu ficarei muito agradecido a Deus se no momento em que a Terra atingir a regeneração, eu possa voltar. E aí, quando eu entrar numa casa espírita, nós vamos esquecer. Mas nós vamos sentir uma grande alegria em nosso coração, novamente junto aos amigos, né? Porque a verdadeira família espiritual sente essa alegria, essa felicidade de estar juntos com aqueles que pensam da mesma forma, colhem os mesmos ideais, caminham no mesmo sentido. Isso muito nos conforta, muito nos ajuda espiritualmente. E o Evangelho segundo o Espiritismo nos diz também não pôr a candeia debaixo do alqueire, né? Esse conhecimento tem que ser revelado. Buscai e achareis, dar de graça o que de graça recebestes. O Evangelho segundo o Espiritismo tem 28 capítulos. 27 capítulos nos chamando à nossa reforma íntima. Mas ainda nos falta forças muitas vezes. Mas no capítulo 28 está inserido a coletânea de preces. E aí existe muitas preces ali inseridas para nós lermos e vermos a sua importância. Então, se faz necessário que todos nós, espíritas, ao levantarmos, agradecermos pela noite. Antes de deitar, agradecermos pelo dia transcorrido. Quantas bênçãos! Nós acordamos, trabalhamos, estudamos, estamos com a família, podemos nos alimentar, tomar água, respirar, olhar, enxergar, gesticular, caminhar. Independentemente. Quantos benefícios nós temos? E Deus está aí há 40, 50, 80 ou mais anos, olhando por nós, querendo de nós o melhor. Existe uma mensagem muito simples, né? Que um dia alguém muito cansado, que tinha o hábito de orar, mas naquela noite ele foi deitar. Mas Deus estava presente, o ajudando, o amparando e dizendo: ah, meu filho, dorme em paz. Hoje você está muito cansado, não pôde agradecer o tanto de benefícios que eu lhe fiz. Mas não tem problema, eu te amo. Estaria aqui lhe protegendo para que você tenha uma noite de conforto e de paz. Durma em paz. Então, veja que o amor de Deus para nós é grandioso. E mesmo no dia seguinte, quando acorda e não consegue elevar o pensamento, você quer a Deus e dizer muito obrigado, Deus está a postos. E dizendo: eu lhe protegerei durante todo o dia, todo instante. Não importa que você não pense em mim. O importante é que eu lhe amo, que eu lhe quero bem. E eu farei de tudo para que você
ao transcorrer esse dia, retorne à sua família, retorne à tua casa, junto dos seus entes queridos, para que a alegria, para que a felicidade esteja sempre juntos. Por isso, meus queridos amigos, é muito importante que nós confiemos em Deus. É muito importante que nós tenhamos em nossa mente essa certeza de que Deus está no controle, que Jesus está próximo de nós. Como nesses dias, para nós encerrarmos, eu ouvi uma historinha muito simples, mas de um fundamento muito importante. Eu vou resumir rapidinho dizendo que no aeroporto existiam inúmeras pessoas que iriam viajar de avião, e ali sentado existia uma criança dos seus 8, 9 anos, de posse de muitos papéis, de lápis de cor, estava lá pintando, estava desenhando. E logo mais foram chamados para adentrar no avião. A criança também adentrou, porque existia lá um documento de um juiz que lhe permitia viajar de um estado para o outro. O avião decolou e lá em cima o tempo mudou. O avião, em determinado momento, começou a trepidar e muitas pessoas entraram em pânico, começaram a gritar, ficaram desesperadas, porque foi um momento diferente, mas a criança não. A criança sentadinha, ali desenhando, ali colorindo, ali pintando, com seu cinto, sem emitir sequer uma palavra de desespero, tranquilamente. Aquele momento passou, o avião voltou à sua rota normal, as pessoas se recompuseram e uma pessoa do lado da criança perguntou-lhe: meu filho, todos estávamos preocupados e desesperados, só você não. Você estava tranquilo. Por quê? E a criança simplesmente respondeu: porque o piloto deste avião é meu pai. Então, percebe? Se nós tivermos a certeza de que Deus está no controle, está na direção de tudo, para que nos desesperar? Para que emitir tantos pensamentos desencontrados? Deus está no controle. Deus está no leme. Deus está no comando dessa grande nave, que todos sabemos que está viajando há bilhões e bilhões de anos. Não sabemos de onde veio nem para onde vai, mas estamos nessa nave, sob a regência de Deus, sob o controle do Pai, sob as bênçãos de Jesus, que nesse momento nós pedimos que a todos abençoe, que a todos protejam, que a todos dê o que há de melhor, a vocês que estão nos ouvindo e também a todos aqueles ligados aos seus corações. Muita paz, muita luz, muita confiança. Obrigado pela oportunidade de me ouvir e quando puderem, por gentileza, gostaria de lembrar que meu nome é José Carlos e se vocês tiverem essa lembrança na memória, peça a Deus por mim, porque um dia perguntaram ao Chico: Chico, você precisa de prece? E ele respondeu: e depressa. Boa noite, bom dia ou boa tarde e muita paz a todos. Obrigado.